Ruth e Esther podem ensinar alguma coisa para os nossos dias e para o futuro? É isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos recapitular a nossa lição, que tem por título exatamente esse, Ruth e Esther. Se você está acompanhando aqui diariamente ou semanalmente, você vai ver que nós estamos já na lição 11. Olha só falta 2 lições para nós acabarmos alusões, imagens e símbolos. Então, com certeza, você já deve ter muito conhecimento depois de atravessar 11 semanas. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos ver na história delas, na Bíblia, e ainda aplicação para os nossos dias. Então, antes de começar, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos permite viver. Agradecemos pela oportunidade de estudar a Sua Palavra e pedimos que o Senhor seja o nosso guia nesse momento, Pai. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu sempre gosto de começar, vamos para o nosso verso para memorizar, que está lá em Esther 5:2. Olha só o que diz. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então, o que será que esse verso está dizendo? Que situação que ele está vivendo? Nós vamos ver daqui a pouco, ok? Então já pega a sua Bíblia, tá? Já pega uma caneta aí para anotar o que a gente vai estudar e também, se você puder e tiver, a sua lição, ok? Para você acompanhar tudo por ela. Então, como eu já disse na introdução, nessa semana nós vamos estudar a história de mulheres que inspiraram muitas gerações, até a nossa, Ruth e Esther. A primeira, você vai notar que ela era viúva e não tinha nenhum recurso. Então ela teve muita esperança quando conheceu o seu parente resgatador, que a gente vai estudar muito sobre isso. O casamento dele se tornou uma das histórias de amor mais admiradas da Bíblia, ainda mais pela maneira como reflete o amor de Cristo por nós. E a segunda era uma jovem que vivia numa terra estrangeira, ficou sabendo de uma conspiração e percebeu que foi Deus que colocou ela naquela situação para salvar o seu povo. Sabemos que nas profecias, mulher é símbolo poderoso da Igreja de Deus, o que nos diz muito sobre como ele considera o seu povo. Vamos então examinar os relatos bíblicos dessas mulheres que foram eternizadas na Palavra de Deus. Vamos para a nossa parte de domingo? E o título é Fome na Casa do Pão. Olha só, o que será que significa isso? Os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver nesse planeta. Com isso, eles chegam a 3 suposições. 1. Deus não existe. Ou 2. Ele não tem como intervir quando o mal acontece. E 3. Ele não está nem aí para o nosso sofrimento. Muitas das histórias na Bíblia, no entanto, nos apresentam evidências de que nenhuma dessas suposições estão corretas. Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião, mas sem violar o nosso livre-arbítrio, Ele está sempre presente, trabalhando na história e nos guiando para a resolução final do pecado nessa terra. E a história de Ruth é um exemplo disso. Vamos então para a nossa Bíblia, vamos ler Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Olha só o que diz. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. O início dessa história é bastante irônico. Houve uma fome que afetou Belém, e o significado da palavra Belém é exatamente casa do pão, que nós vimos aqui no nosso título. Assim como Noemi, nós, como seres humanos, perdemos a herança que Deus planejou para nós, e nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Nós recebemos o Éden como um presente, mas não incondicionalmente. Os seres humanos tinham a liberdade para se rebelar, mas se eles fizessem isso, eles teriam que buscar o seu bem-estar. Fomos criados para dominar o mundo não caído, sob as bênçãos de Deus, mas agora nos deparamos com a tarefa de dominar o mundo caído. Seres humanos egoístas competindo por recursos escassos levam a sofrimento e tristeza. A terra ainda produz com fartura, isso que é um exemplo do poderoso amor de Deus por nós. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós dominamos ele.
Um dia, no entanto, isso acabará. E eu espero que você esteja se preparando, porque esse dia vai ser o grande dia. Vamos para a nossa parte de segunda-feira, que tem por título Ruth e Boaz. Você consegue imaginar o que Noemi estava passando naquele momento, depois de perder seu marido e seus 2 filhos? Ela devia estar um caco, né? E aqui, se você continuar no capítulo 1 e chegar lá no verso 20, você vai notar que ela pediu para que as pessoas chamassem ela de Mara. Por quê? Mara significa amarga. Então ela estava sofrendo muito. E talvez eu e você já passamos não por um momento como esse, mas também um momento de tristezas, porque nós vivemos em meio ao pecado. E olha, Deus, Ele não se esqueceu de nós. Pode parecer o pior cenário possível, mas Deus não se esqueceu de nós. E isso é o que nos conforta. Vamos então para a nossa Bíblia, vamos continuar estudando essa história. Vamos lá agora para Ruth, capítulo 2, dos versículos 5 ao 20. Olha só o que diz. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à sua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das suas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão e molha do vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem para seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixa-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Noemi não poderia tomar posse das suas terras porque ela precisava do auxílio dos parentes do marido. Ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo de seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. O interessante disso tudo é que Deus já havia dado essa provisão anteriormente, e você pode ler lá em Levíticos 25:25. A descoberta que Boaz não era apenas um homem bondoso, mas também um parente próximo e um parente resgatador foi uma luz no fim do túnel. Os cristãos entendem que Boaz é um tipo de Cristo, que não é apenas criador, mas escolheu se tornar nosso parente, um ser humano real, uma das razões pelas quais ele se chamava de Filho do Homem. Muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade porque escapamos por pouco. Com base em um detalhe técnico, a imagem de Cristo visto em Boaz muda esse conceito. Deus nos vê e, apesar da nossa pobreza, Ele ainda nos quer como noiva.
Muito interessante esse paralelo que a lição traz. Então vamos continuar na história. Olha só, terça-feira vai falar sobre Boaz, o resgatador. Vamos explorar um pouquinho mais essa história? Boaz se apaixonou por Ruth e ele queria casar com ela, mas tinha um impedimento. Tinha um parente mais próximo que tinha direito às terras e também à mulher. Sendo Boaz um tipo de Cristo, essa situação revela uma questão em jogo no grande conflito. Cristo nos ama, mas há um parente mais próximo, que também tem uma reivindicação, Satanás. Vamos ver então o que Satanás reivindica? Vamos ler alguns versos. Primeiro, vamos lá para Jó, capítulo 1, dos versículos 6 ao 11. Olha só o que diz. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás disse ali no verso 7 que rodeava a terra e passeava por ela. Quando Deus lhe perguntou sobre seu servo Jó, Satanás reivindica como seu, sugerindo que o coração de Jó não pertence ao Senhor. Em outras palavras, ele estava falando, se o Senhor parar de abençoar ele, verás a quem ele serve. A segunda reivindicação que nós podemos ver aqui está lá em Judas, versículo 9, um livro antes de Apocalipse. Olha só o que diz. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Depois que Moisés foi sepultado por Deus, ele foi ressuscitado. Embora não tenhamos os detalhes, a Bíblia diz que Miguel discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, indicando que Satanás o reivindicou como sendo dele. Mas Cristo refutou a alegação de Satanás e Moisés foi ressuscitado. Voltando à história de Boaz, Boaz foi ao portão da cidade de Belém, a cidade em que nasceu Cristo, nosso parente. Os anciãos se reuniram e uma sandália foi trocada. Essa sandália era um símbolo de propriedade. Os casos eram decididos no portão da cidade. Esse é um tipo da cena do juízo e reflete o que Daniel 7 fala. Não devemos ignorar esse aspecto crucial do juízo. Ele é a favor dos santos do Altíssimo, mas somente porque Cristo pagou o preço por nós, assim como Boaz fez por sua noiva. Vamos agora para a parte de quarta-feira para explorar a outra história da nossa semana? Olha só o título, Amã e Satanás. O que será que isso quer dizer? Na história de Esther, conhecemos Amã, um homem que tinha sede de poder. Nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, vemos um grande paralelo com a história de Amã. Ele era um inimigo maligno do povo do Senhor e se recusava a reconhecer a supremacia de Deus. No livro de Apocalipse, vemos que a cobiça de Satanás por adoração e poder levará esse mundo a uma crise final. Seus enganos convencerão o mundo a se maravilhar diante da besta e segui-la. E serão relativamente poucas as exceções que se recusarão a adorar o inimigo. Com essas pessoas, ele recorrerá à força. História semelhante você pode encontrar no livro de Esther, principalmente no capítulo 3, onde nos conta a história de que Amã, pela sede de poder, pela sede de adoração, ele se enche de furor ao perceber que Mordecai não queria adorá-lo. Com isso, ele se tornou determinado a destruir o povo de Deus. Vamos então para a nossa Bíblia para conhecer um pouquinho mais dos detalhes dessa história? Vamos lá para Esther, do capítulo 3, versículos 1 até o 14, e na sequência nós vamos ler Apocalipse 12, 17. E vocês, ouvindo, já tentem ver o paralelo entre essas histórias. Olha só o que diz. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhes tinha declarado que era judeu.
Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino do Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isso é, sortes, perante Amã dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversária dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Olha como Amã foi astuto, ele não queria destruir só Mordecai, ele quis destruir todo o povo de Mordecai. Então vamos continuar em Apocalipse 12, versículo 17. Preste bem atenção e tente fazer o paralelo com o texto que nós acabamos de ler. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Se você voltar um pouquinho, só para você entender esse texto, como nós estamos lendo o Apocalipse, ele fala em muitos símbolos, né? Aqui fala o dragão. Se você voltar no verso 9, você vai ler o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, olha só, a Bíblia ela vai se explicando. Aqui nós vemos então que irou-se o dragão, ou seja, irou-se Satanás. E quem é a mulher? A mulher você pode ver lá em Efésios 5, onde diz que a mulher Deus toma como símbolo da igreja. Então, relendo com agora o símbolo explicado, diz assim: irou-se Satanás contra a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora ficou muito mais claro. Olha só o que diz o último texto, no último parágrafo aqui da nossa parte de quarta-feira. Satanás reivindica este mundo, mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmente sua reivindicação de supremacia completa. Nós que procuramos fazer a vontade de Deus somos uma pedrinha no sapato de Satanás. Por isso que ele quer destruir tanto o povo de Deus. Mas fique tranquilo, porque o maior está do nosso lado. Vamos para a nossa parte de quinta-feira? O título é Para um Tempo Como Este. Olha só que interessante. Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz o seguinte: para tempo o qual nunca houve, pessoas o qual nunca houveram. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa parte de quinta-feira. Para mim, ela é um divisor de águas nessa semana. Alguns cristãos têm a tendência de se concentrar apenas nos aspectos mais sombrios das profecias. Tempos difíceis estão por vir, e o estudo das profecias pode girar em torno do medo, destacando dificuldades em vez da resolução prometida para o fim da história. Embora Deus não nos iluda quanto ao futuro, e não esconda os eventos que ocorrerão até o fim, é importante buscar uma compreensão mais abrangente. Temos um padrão nas profecias. Deus revela a desordem criada pela rebelião, e então mostra as consequências. Mas ele sempre destaca a esperança. Alguns olham para a crise e o tempo da angústia de Jacó com muito medo e apreensão. Os momentos finais não serão fáceis. No entanto, assim como a previsão de tempos difíceis é confiável, a promessa de libertação também é.
Em Apocalipse 12, o diabo persegue a noiva de Cristo cheio de ira, mas Deus intervém para salvá-la. Deus levantou sua igreja remanescente para um momento específico da história. À medida que os 1260 dias se aproximavam do fim, Deus tirou sua noiva do esconderijo para levar mensagem final de misericórdia ao mundo, as 3 mensagens angélicas. Estamos aqui para um momento como este. Não estamos sozinhos ao entrarmos nos momentos finais da história dessa terra. O Rei está do nosso lado e o povo de Deus também será libertado. Amém, né? Não importa o quanto difícil seja, mas se Deus está do nosso lado, a vitória é garantida. Vamos para a nossa parte de sexta-feira, o nosso estudo adicional? Como eu sempre falo, eu prefiro que você leia na íntegra, mas eu gostaria de ler um trechinho aqui, só para a gente poder comentar, ok? Olha só o que diz o início do parágrafo. Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusar aceitar costumes e tradições populares. Pessoas importantes e famosas se unirão com criminosos indivíduos sem escrúpulos para se aconselharem contra os que fazem parte do povo de Deus. Você acha que esse texto, descrevendo essa parte da história, vai ser uma novidade na Terra? Se você acha que vai ser uma novidade, é porque talvez você não leu ainda o livro O Grande Conflito. O Grande Conflito, ele trata da história da Bíblia ao longo de séculos, principalmente na Idade Medieval. Nessa época aconteceu exatamente isso. Então, se você não leu esse livro, leia que você vai entender com profundidade o que nós acabamos de ler aqui. Você vai perceber com propriedade que a história se repete. E para passar por momentos como esse daqui, como aconteceram anteriormente, nós precisamos ter a fé dos mártires. E para isso, você precisa se preparar diariamente. Não é na hora da guerra que você vai se preparar, é antes. O momento é agora. O momento de preparação é nesse momento. Então, faça um compromisso com Deus de todos os dias ter um momento especial com Ele. Eu fico por aqui e te espero segunda-feira às 8 horas para nós continuarmos o nosso estudo Ensinos de Jesus. Até lá!